Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje gravando mais um episódio do nosso podcast Farmacêutica, onde a gente tem o prazer, a alegria e a satisfação de receber convidados que estão se reinventando, se superando, fazendo a farmácia dar certo e trazem com isso muitos insights, muitas mensagens importantes e poderosas para a gente aprimorar e também construir o nosso caminho, a nossa trajetória dentro desse mundão da farmácia. Hoje eu tenho o prazer de trazer aqui Fernando Bittencourt, um cara muito querido. Eu conheci há exatamente um ano no Impacto, lá em Florianópolis. A gente pode até depois, Fernando, contar como é que isso aconteceu. O fato é que, gente, além de estar na área da farmácia, o Fernando faz um trabalho magnífico com duas frentes. Uma frente é a farmácia que ele tem, ele vai contar essa história aqui pra gente há mais já de 2 décadas. E, mais do que isso, até que se ele permitir, eu vou querer até falar mais sobre isso, que é uma consultoria que ele possui e mexe os ponteiros da lucratividade. E eu tive o prazer de mergulhar nesse mundo do Fernando, de conhecer isso de perto, de ver o trabalho que ele faz, e é impressionante a clareza que ele possui, a facilidade que ele tem para enxergar oportunidades. Então, Fernando, seja muito bem-vindo a esse nosso podcast. Eu quero uma alegria ter você aqui. E já aproveita e se apresenta aí para o pessoal que está vendo a gente ou está escutando a gente em algum dessas plataformas digitais. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui também. Para falar bem a verdade, eu nunca imaginei que eu ia estar num podcast do Inácio, Farmacêuticar. Eu já conheci o Inácio desde a época antes, um pouquinho antes da pandemia, então para mim é um prazer estar aqui também. Meu nome é Fernando Bittencourt. Eu sou consultor hoje para proprietários de farmácia, donos de farmácia, que tem o intuito de aumentar a lucratividade. E também tenho a minha farmácia e manipulação, drogaria e manipulação, há um pouco mais de 23 anos, como diz o Inácio, um pouco mais de 2 décadas. E, e hoje eu estou fazendo trabalho de consultoria já faz uns 2 anos e meio, eu iniciei, né? Conheci o Inácio propriamente assim, como ele falou, no Impacto. Foi um evento para mim divisor de águas. Em outubro do ano passado, quando ele e o Thiago estiveram em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, onde eu moro, que é o meu estado. E para mim foi um divisor de águas. Foi a partir dali que eu comecei a crescer mais na parte de consultoria, né? Eu até então não tinha o direcionamento, branding, eu até tinha uma noção, mas detalhadamente, onde fosse me ajudar a superar todos os obstáculos que tem em uma consultoria, foi o divisor de águas, é o catalisador para quem está na parte de marketing digital. Que legal, Fernando. E bom você falar isso também, que dá saudade, né? O impacto acontece, gente, uma vez por ano. E aí, quando ele fala outubro do ano passado, eu já fico aqui, meu Deus do céu, né? Mas tá chegando o próximo aí, para quem estiver vendo a gente por agora, a gente vai ter um aqui em São Paulo em novembro. Fiquem ligados. Fernando, deixa eu começar já perguntando uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Eu sei que você é casado com uma farmacêutica, mas me conta, como é que você foi parar na farmácia? Como é que aconteceu esse lance? Porque olha que interessante, você passou 2 décadas atuando, e aí agora 10% desse seu tempo você trouxe para compartilhar, ou seja, você traduz muitas coisas que você viveu nessas 2 décadas na sua consultoria. A minha curiosidade é como é que você chegou na farmácia, para que a gente possa depois falar da consultoria, que até eu conheço um pouco mais sobre ela, mas isso a gente ainda não tinha conversado. Certo, vamos lá. Bom, eu tive uma vida meio conturbada, vamos supor, desde pequeno, assim, eu sempre fui um cara de trabalhar já desde os 12, 13 anos para conseguir aquilo que eu queria. Então na época, o curso de farmácia era integral, eu não tinha condições de pagar porque eu tinha que trabalhar para estudar, e acabei fazendo um outro curso, engenharia química. E aí, nisso que eu fiz engenharia química, não era bem algo que eu queria era farmácia já desde o início, mas aquela época aqui em Santa Catarina só tinha a Federal, a Univale e a Unisul, que a Unisul era referência no curso de farmácia no Brasil inteiro, até uns anos atrás.
Porém, eu não tinha condições financeiras naquele momento, né, de estar cursando farmácia. Então, eu fiz engenharia química, eu conheci a minha esposa que estava fazendo farmácia na época que eu entrei na faculdade. E aí eu comecei a me interessar mais ainda pelo assunto, porque ela estava quase concluindo o curso de farmácia. E aí nisso, claro, a gente começou a namorou, noivou, e ela começou a trabalhar. Primeiro, ela queria adquirir experiência em outras farmácias, adquiriu experiência em farmácia hospitalar, em farmácia, em drogaria, em manipulação, e até que a gente decidiu montar de uma vez por todas a nossa farmácia. A gente começou com drogaria, e da drogaria a gente passou para manipulação, depois a gente passou também para. Eu sempre fui a favor de uma estratégia de oceano azul, né? Não ficar na mesmice, tem que sempre procurar algo para inovar no âmbito farmácia, que é muito concorrido. Então a gente também tem ortopédicos e drugstore. Mas o curso de engenharia química, eu não posso dizer que eu fiz ele em vão. Eu trabalhei na área durante 5 anos da engenharia química, depois de formado, porém, o curso me deu um grande leque na visão gestão. E nessa visão gestão, como eu vim de uma família mais precária, vamos dizer assim, eu comecei a fazer tudo o contrário do que a minha família fazia. Por exemplo, a pensar mais em investimentos, a pensar mais em gestão, na propriamente dita de qualquer área, digamos, né? Então, na minha farmácia, desde o início, claro, lá no início a gente ainda começa, ainda não 100%, mas depois, ao longo do tempo, a gente vai praticando a gestão na farmácia e vai fazendo com que tenha mais lucro na minha farmácia. Foi isso que aconteceu ao longo dos anos, né? E depois de 5 anos que a gente tinha farmácia, daí a gente já tinha minha filha, e aí em 2008 a gente começou a fazer viagens também, começou a ter uma certa liberdade, já tinha treinamento da equipe, as duplicatas já estavam trabalhando para nós ao nosso favor, então eu não tirava 13º, nem um terço de férias, e nem férias do valor do faturamento, tirava dos juros das duplicatas, onde eu fazia essa gestão. E aí, tendo a minha concorrência, que alguns são amigos aqui da minha cidade, em alguns eventos que eu ia aqui em Santa Catarina, a reclamação era geral do dono de farmácia. Bah, eu tô aqui fim de semana nesse evento, nesse hotel maravilhoso, porém, segunda-feira já tem um monte de duplicata para pagar e não tenho todo o dinheiro. A reclamação era geral e eu não tinha esse problema. Então, eu não concordava e nem discordava deles, mas para mim era de boa, minhas duplicatas já estavam pagas, já estavam trabalhando para mim. E aí, com isso, em 2012, a gente fez a nossa primeira viagem internacional, digamos assim, e daí os outros começaram a olhar, como que tu consegue fazer uma viagem internacional? Eu faturo tantos reais, eu não consigo não sair da minha farmácia, eu trabalho de 12 a 14 horas. Então, foi tendo através da gestão, a gente foi tendo liberdade financeira e liberdade de tempo ao modelo a partir do momento que for tendo a gestão, for aperfeiçoando, praticando ela, a gente foi tendo essa liberdade. E aí sim, aí eu acho que essa é a história, né, da farmácia propriamente dita. E a consultoria começou depois aí. E veja, uma dificuldade que você tinha inicialmente, questões de organização, estrutura social, familiar, enfim, acabou virando uma fortaleza. Acabou virando uma fortaleza. E uma outra coisa que eu peguei aqui, Fernando, você foi fazer engenharia química. Cara, você sabe um pouco dessa história. Eu repeti química orgânica várias vezes. Então eu estudei com o pessoal da química e da engenharia também, né? Uhum. E a engenharia química, por mais louco que possa parecer, ela não é tão distante assim da nossa área farmacêutica. É claro que, pelo amor de Deus, a parte matemática é muito mais avançada, mas a química nos une, né? Então, a gente tem uma congruência química. Aí a farmácia vai ter um pouco mais de biologia e tal. A engenharia química, não, né? Agora, do outro lado, lá na engenharia, você trouxe elementos de gestão, elementos de estratégia, e que, em alguns casos, na área farmacêutica, a gente não masteriza tanto isso, né? A gente vê isso no dia a dia, no mercado, atendendo de ponta a ponta do nosso Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, né? E acabou que isso
esses elementos tiveram uma combinação importante aí, cara. Que incrível, né? A vida sendo construída e tal. E a farmácia te trouxe até o casamento. Que maravilha. É verdade. Maravilha. Eu peguei, ó, visão e gestão e registrei isso aqui, porque eu quero ter uma curiosidade, eu gostaria de saber o seu ponto de vista, não é? Uma constatação. Nós temos hoje, no Brasil, aproximadamente aí cerca de 95 a 100 mil farmácias. Provavelmente, né? Não tem o número exato aqui, vamos ver como é que fecha esse ano e a gente pegar o que aconteceu no ano, quem abriu, quem fechou direitinho, mas é por aí. Dessas 95 mil farmácias, talvez a gente possa chamar de rede cerca de 20, 25 mil farmácias, mais ou menos. Então, eu tenho 60 e tantas mil farmácias que talvez está dentro de uma associação ou dentro de um mecanismo de franquias, enfim, uma independente. A pessoa que tem uma farmácia e não faz parte de uma associação ou algo parecido. Sim. Quando a gente pega esse cenário desse empreendedor ou empreendedora, é comum que a farmácia tenha aparecido, às vezes sim, um chamado familiar, mas não é a maioria. Às vezes aparece como uma oportunidade. Não, eu trabalhava numa farmácia, a pessoa queria vender, eu comprei. Ou um amigo meu me ligou um dia, nananã, tinha uma farmácia, nananã, e eu fui lá e assumi. Às vezes nem comprei, paguei com o trabalho, entrei na farmácia e tal. Ou seja, nem sempre há um preparo em termos de estratégia, em termos de gestão financeira, gestão jurídica, não é? Como que você enxerga esse meio? E queria saber se isso tem alguma coisa a ver com o fato de você ter montado uma consultoria, o que te levou a montar uma por que você não guarda isso para você, segue fazendo o seu trabalho, entende? Eu como professor, eu penso de um jeito, mas eu quero saber a sua opinião, como que isso aconteceu para você? Aconteceu durante a pandemia, na realidade, esse insight de fazer consultoria. Por quê? Eu não tinha muita direção para onde ir na consultoria. Não sabia se eu ia na consultoria de empresas gerais ou farmácia. O que que eu iria fazer? Mas depois que eu passei por vamos dizer, os bads da vida aí, por uma depressão bem, que eu pensei que algo que eu nunca ia ter. Porque assim, eu tava, quando algo tá tudo muito bem, que tu não tens problema, as pessoas geralmente reclamam dos problemas, só que os problemas nos moldam, eles nos tornam mais antifrágeis, resilientes, e aí assim, a minha vida quase estava sem problemas, e assim, passei por alguns caos na vida, e através dessa depressão, eu comecei a entrar profundamente em livros de estoicismo, de autoconhecimento, e aí eu precisava de um novo propósito, porque a minha depressão já estava dando um vazio existencial. E o vazio existencial é algo que nem dá para explicar, porque é um sentimento que vem dentro da gente, que dá assim algo assim que tu se desanima da tua vida. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar o vazio existencial, que é causado por uma depressão, eu comecei a olhar para mim mesmo e ter um propósito. Qual vai ser o meu propósito na vida? Será que é só ficar com a farmácia? Ou é também ajudar outras pessoas, justamente que não têm essa visão? Porque hoje tu pega dessas 95 mil farmácias e até redes, digamos, as redes também não fazem isso, elas não têm uma organização financeira, uma gestão propriamente dita, uma gestão eficaz e prática. E quando tu fala desses donos de farmácia que compram aleatoriamente, bom, eu admiro eles porque assim, eles estão com um grande desafio. A maioria, claro, pensa assim no já, vou ganhar dinheiro, porque farmácia parece que dá dinheiro. É isso que eles pensam. Só que, como tu citou, Inácio, eles não têm assim uma preparação. E aí, com o intuito disso também, um dos fatores relevantes que me fez fazer a consultoria é isso, dar também a liberdade financeira e de tempo para o empresário. Eu vejo muitos empresários cansados com quem eu converso, trabalham de 12 a 14 horas por dia ainda, não tem férias. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele mal consegue ficar com a família dele no Natal, que tem que trabalhar porque muitas vezes não tem colaborador. E com base nesse caos, eu criei um propósito de vida que me tirou do vazio existencial, que é ajudar outros donos de farmácia também, assim como eu vivo isso na farmácia. Porque quando se fala em gestão, a pessoa pensa,
Aí já, muitos donos de farmácia pensam, aí já vem com anotação de despesa, com DRE, com planilha financeira. Eu não tenho tempo para sair do balcão, eu sei. Então, na minha consultoria, eu prezo muito a gestão prática, que é o balcão também. Tu tá no balcão e fazer a gestão ao mesmo tempo, de uma forma suave, de uma forma eficaz, que tu use aqueles números principais de indicadores para tomar as principais decisões que uma farmácia precisa, para te também se assegurar futuramente de futuras concorrências. Hoje já está bem concorrido, tem algumas regiões, poucas ainda, que não está tão acirrado, e aí eu sempre digo que a gestão é uma preparação. Hoje tem donos de farmácias desses 90 mil que lá, eu estou vendendo aí, tá, o meu faturamento não subiu esse ano, o certo era subir, mas se não subiu esse ano, bom, tá bem para mim, então eu vou deixar assim. E a partir do momento que, uma hora, quando ele vê, depois de uns 2 e 3 anos, o faturamento começa a cair drasticamente. E aí muitas vezes já é tarde. Então eu digo para o dono de farmácia, hoje ele ter essa perspectiva. Quem entrou assim sem esse conhecimento sabe que hoje precisa anotar uma DRE, mas para que anotar as despesas? Bom, tu tens que anotar igual uma caixa d'água, tu sabe o que está entrando no fluxo de caixa, mas o que está saindo da caixa d'água para a casa inteira? Será que tem algum vazamento? Então, isso é importante e muitos os donos de farmácia ainda não têm essa consciência da importância do que eles estão perdendo ao longo do tempo até agora e não estão se preparando. Por isso que tem muitas farmácias à venda e fechando no Brasil. Cara, isso me veio uma frase, uma mensagem que diz o seguinte: não é possível sentir saudade de algo que a gente nunca viveu. Não é possível sentir saudade de um lugar que a gente nunca visitou. A gente pode ter até vontade de conhecer, mas não dá para falar, estou com saudades de. Vou pegar um lugar aqui que eu sou doido para conhecer. Alter do Chão. Está na minha lista de desejos aqui para conhecer. Cara, eu posso dizer que eu tenho vontade de conhecer, eu posso olhar uma data para eu visitar, mas eu não posso dizer que eu tenho saudades de Alter do Chão. Eu não posso dizer, nossa, um dia que nós vivemos lá, não posso dizer isso. Então, quando você traz para mim que, a realidade de muitos empresários e empresárias hoje do nosso ramo da área farmacêutica é de que às vezes eu não tenho um DRE e, bom, eu também tenho uma consultoria, claro, focada mais em pessoas, mas eu entro em farmácia que, em alguns casos, as pessoas não sabem o que é o DRE. Não sei se você passa por isso. Então, DRE, o quê? Talvez já tenha gente pesquisando no Google. Meu Deus, eu preciso ter DRE ou DRE, dependendo da região do Brasil, que é um demonstrativo de resultado. E você tem um programa que aperta os parafusos com foco no lucro. Ou seja, o seu mote é o lucro, né? Inclusive, dá nome ao seu programa. Agora, como que eu vou aumentar o lucro de uma empresa, de uma farmácia, se eu não sei qual é o meu lucro de hoje? Você passa por isso? Você encontra isso também? Como que é? Muito. Geralmente o dono de farmácia está naquela consciência, bom, não tem mais como aumentar o lucro, como é que eu vou concorrer com uma rede que dá um desconto alto e eu não posso? Só que ele se engana, porque a gestão é que vai fazer com que ele tenha preços competitivos perante redes ou perante a concorrência dele propriamente dita de outra farmácia independente. E aí vem lá a questão que as farmácias hoje no Brasil não estão no seu auge de lucratividade, que eu chamo de lucratividade máxima. Fernando, o que é lucratividade máxima? É os ponteiros que tu tens que ajustar na gestão de uma farmácia para que aumente o lucro. Bom, mas de que forma, Fernando? Existem vários pilares dentro da gestão, que eu chamo de pilares de lucratividade, que é planilha financeira, organização financeira, otimização das taxas de cartões, compras. Mas a rede lá dá tantos por cento de desconto, eu compro com tantos. E justamente é isso que o dono de farmácia tem que aprender, que ele tem que aprender a gerir o negócio, a gerir a farmácia dele, para ele poder ter esses preços competitivos. Então, vamos supor, Inácio, eu pego muitos casos, tá? Vamos dizer que 80% dos que eu pego não fazem DRE, não fazem planilha financeira. E aí, quando a gente chega nesse pilar da lucratividade, que é a DRE, que é a planilha financeira,
Aí a gente vê a quantos que eles pagaram de despesas até hoje que poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, eu tive clientes que estavam pagando lá quase 11 mil reais a mais por mês de despesas que eles achavam que fossem necessárias. Ah, Fernando, mas aí tem gente que na consciência que diz não existe milagre, justamente que não existe milagre, existe gestão, é tu saber os números reais, dados reais de outras farmácias, de redes, que tu possa comparar para ver se aquela despesa tu estás pagando correta, tá o valor correto ou não. E aí eu trabalho com a eliminação e redução ou redução dos valores das despesas. E isso é muito importante, porque as despesas pesam muito. Então, tem um cliente também que, além da DRE que tu citou, não fazem DRE, fatura 500 mil. Já peguei casos de 950 mil num diagnóstico, não faz DRE, não tem controle de despesas. Eu já peguei vários casos também, vamos dizer que nesses 80%, que o fluxo de caixa não bate. Bom, Fernando, até pega um faturamento menor aí. Cara, eu tô faturando lá 110 mil reais por mês, tá? Eu compro de duplicatas lá 70 mil, então me sobra 30 mil. E eu tenho de despesa só 15 mil. Cadê os outros 15 mil? Ele não está recebendo os 15 mil. Ele não está, muitas vezes, nem recebendo prolabore, nem salário mínimo. Bom, o que que é isso? É gestão. Porque se tu realmente está faturando 110 mil, ou tu realmente está faturando 1 milhão de reais na tua farmácia, isso que é fluxo de caixa. Então, isso é gestão. E se não tiver gestão em qualquer, não digo só farmácia, Inácio, na própria vida financeira da gente, a gente sempre vai estar com o pé na lama. Então, eu sempre digo assim, ó, por exemplo, quando eu viajo aqui, tu falou em questão, a gente só sente saudade daquilo que a gente já sentiu algum dia, é fato, porque assim, eu sempre fui de ir para regiões, por exemplo, eu vou comparar as viagens que eu faço com a minha família. A gente sempre comparou, adoro o Caribe, Mar Azul, Cancún, mas eu nunca pensei em ir, talvez uma vez eu pensei em ir para a Europa. Eu pensei que a Europa era só museu, então eu tinha essa percepção. E todo mundo falava: ah, alguns países da Europa é maravilhoso, tu vai sair de lá e vai voltar com vontade de ficar. E aí, a primeira vez, em 2023, que eu realizei o meu sonho, porque eu já fazia a visualização da Suíça. A minha filha ganhou um presente meu da minha esposa de viagem de 15 anos e eu fui com ela visitar. Minha esposa não podia estar indo e acabei indo com ela. E nisso a gente foi para a França e a Suíça e puxa, foi a melhor viagem da minha vida. Eu te digo que assim foi, parece que tu morreu e tu acordou no paraíso. Propriamente isso. Então assim, muitas vezes a gente pensa assim, a gestão de uma farmácia eu nem vou fazer, mas faz a gestão que tu vai estar no paraíso. Porque a gestão, ela te remete, ela te coloca em um patamar muito alto, muito elevado, onde tu vai ter lucratividade, faturamento otimizado. Fantástico. Tem uma frase do Magin que diz o seguinte: ele fala o seguinte: toda segunda-feira é dia de cortar as unhas e as despesas. Toda segunda-feira é dia de cortar as unhas e as despesas. E esse é um dos pontos, né? Tem claro, no nosso dia a dia, a ampliação, ticket médio, o alcance do nosso trabalho, o número de pessoas atendidas e tal, né? Só que ao mesmo tempo tem umas torneirinhas ali importantes, né, Fernando? Que elas vão drenando, drenando, e às vezes é pinguinho, a gente não dá nada, mas pinguinho por pinguinho Justo. vai a caixa d'água embora, né? E olha que incrível, você diz o seguinte: não existe milagre, existe gestão. E um pouquinho antes, você estava citando, mas passou muito rápido aqui, talvez quem está ouvindo a gente, inclusive quem estiver ouvindo, pessoal, ou vendo a gente no YouTube, no Spotify, em alguma mídia, acredite, vir aqui compartilhar a sua vida, a sua trajetória, não é algo simples, não é algo fácil, precisa ter uma vontade muito grande, muito maior, né? Um propósito muito forte. Então, deixa um like aí pro Fernando, manda um abraço para ele, faz pergunta para ele. Se você está gostando, registra isso. E principalmente, se você conhece alguém que possa gostar dessa mensagem, né, Fernando? Compartilha, né? Pega aí uma, duas pessoas que você gosta, manda só para quem você gosta. Escolhe uma, duas pessoas e compartilha. Que eu queria que você desse luz aqui, o seguinte: passou rápido, você citou um momento difícil para você, um momento que você trouxe como vazio existencial. Todos nós podemos passar por isso, alguns estão passando por isso.
e alguns estão entrando, enfim. E aí você citou livros, então você deve ter acessado alguma biblioteca aí de literaturas para compreender melhor o que você estava naquele momento. E você citou estoicismo. Só para a gente trazer aqui um pouquinho de luz, né? Eu queria que você contasse um pouco disso. De que maneira o estoicismo contribuiu aí para você? Tem alguma lição que você traz de lá? Você aplica, inclusive, no seu trabalho? Ficou uma mensagem disso para você? Como que isso aqui aconteceu com você? Então, para mim, o livro Ikigai, eu geralmente sempre comprava livros, então eu sou de ter livros, por quê? Eu não gosto de ler ele uma vez, então eu gosto de usar o livro. O livro não foi feito para ficar numa estante, numa prateleira. Então eu sempre sublinho, anoto, inclusive eu até tinha um caderno de matérias onde eu fazia os resumos. Hoje eu só sublinho, mas o caderno de resumos não precisava ir no livro, ia lá nos resumos, né? Mas eu gosto sempre de reler. Então, tem livros que eu já reli 3 vezes, então. Porque, assim, se tu adquire mais livros, só que aqui, tu vê uma frase legal. Vamos supor, a frase minha padrão é: tudo é possível quando estamos comprometidos. Isso eu peguei no livro Milagre Azul, de Ed Harold. Então, assim, eu coloco isso como mantra na minha vida. Mas, assim, essa frase é muito bonita, mas tu também tem que se aplicar. Não adianta ser bonita. Tu estás usando, tu estás aplicando, estás agindo conforme a frase. Então, eu tento sempre agir conforme o livro. E muitas vezes é difícil, porque tu estás acostumado já desde de pequeno a fazer de uma maneira diferente. E o estoicismo, os livros de autoconhecimento me ajudaram a voltar no momento presente, porque quando é depressão, tu volta ao passado. Mas a minha depressão também tinha esse vazio existencial, como eu te falei, que é um sentimento extremamente ruim que vem lá de dentro. E a partir do momento que comecei a olhar para o vazio existencial, porque assim, quando vem vazio, eu disse, ah, lá vem ele, pronto. Aí tu fica assim, sabe, fica agoniado, fica ansioso, porque vem o vazio, aquela coisa ruim, um sentimento ruim dentro de ti. E aí, quando eu comecei a aceitar o vazio existencial, quando tu começa a aceitar tudo que tu estás passando naquele problema, naquele momento que é um problema, que é a depressão, a partir do momento que eu comecei a aceitar, aí eu comecei a melhorar, aí o vazio foi diminuindo, o vazio existencial. Mas aí, o Inácio, o ponto primordial foi aproveitar o momento presente para mim. Do presente, porque eu estava muito condicionado no passado ou no futuro. Então, isso me deixava ansioso e depressivo. E a partir do momento como eu estou aqui, por exemplo, estou aqui conversando contigo, eu estou vivendo esse momento, não estou pensando nem no passado nem no futuro, isso aí a falta do ego, vamos supor, né? Do ego de que tu tens que ser tem que ser, muitas vezes a gente se acha, às vezes não, porque tem algumas detalhes na vida da gente que tu acha que tu estás fazendo certo, mas muitas vezes tu pode se colocar superior a algumas situações e isso não é certo. Então, isso eu te chamo de ego. E aí, o momento quando a gente está presente é onde não tem o ego, onde o ego está ausente, digamos, né? Então, eu tento sempre manter o momento presente. Claro, com o pé no futuro, um pouco preparado para o que pode acontecer, mas eu não sou mais aquele cara quando tu dizia assim, ah, Fernando, vai estourar uma terceira guerra mundial, ficava estressadão, e aí agora vai acabar tudo, sabe? Hoje não. Bom, se der, o que que eu vou fazer? Eu não tá no meu poder, sabe? Então, de resolver essa situação, eu vou ter que aceitar e viver naquele momento ali. Excelente. E agora, trazendo essa presença para cá, me conta uma coisa: cenários. Quais são os cenários que você está vendo se desenhar hoje para quem tem uma farmácia, quem investe em farmácia, às vezes é sócio? Talvez quem está escutando a gente, vendo a gente, é um gestor, é um gerente de um grupo de lojas, é um gerente regional, um diretor, enfim. Qual que é o seu olhar aí do caminho da farmácia, para onde a gente está caminhando, com as informações que você tem em mercado, mas também por estar naturalmente no dia a dia dentro da sua própria farmácia? E se você puder trazer para a gente como é que você está enxergando o desenrolar desses movimentos que estão acontecendo, para a gente imaginar, talvez daqui 3 anos, 5 anos. Antigamente a gente falava em 10 anos, né? Farmácia, 10 anos. Hoje, com tamanha tecnologia, com inteligência artificial, tá difícil falar do próximo semestre, né? É verdade. Mas o seu olhar, enfim, não uma bola de cristal, mas como é que você está enxergando isso? Bom,
Em relação ao cenário, eu vejo assim, na minha percepção, na minha visão, eu digo que se eu me basear por hoje, pelos últimos anos, do que vem acontecendo, eu digo que assim, é o cenário dos piores. Eu digo, cada vez ficar pior em relação à concorrência. E se o dono de farmácia ele não está bem amparado numa gestão, não sabe o que está realmente saindo do caixa, o que está entrando no caixa, não tem mais como sobreviver, não tem mais como fazer a olho nu, só esperando, né? Eu sempre digo, coitado de Deus, sempre bota nas mãos de, vamos botar nas mãos de Deus, não vão fazer nada. Deus ajuda se tu faz, se tu age, se tu faz as ações. Se tu tens estratégias para fazer isso, quando tu faz as estratégias, vamos supor, eu quero atingir tal objetivo, eu quero aumentar o faturamento, eu quero aumentar a lucratividade da minha farmácia, quais são as estratégias que tu vai fazer para que tu atinja aquele objetivo? E se aquelas estratégias tu não atingir o teu objetivo, é hora de mudar as estratégias, mas não a meta, não aquilo que tu quer. Então, nesse caso, sim, claro que Deus vai sempre ajudar, mas é isso, sabe? É a falta de. O cenário, assim, se tu não tens uma gestão eficaz e prática, infelizmente a tendência é piorar, de acordo com os últimos anos que a gente vê. Claro que não tem, assim, uma. Para saber ao certo o futuro, né? Mas o cenário hoje é esse, né? Infelizmente, as redes estão cada vez mais tomando conta. E se tu não tiver uma base, claro que tem as redes aí que uns foram presos, o outro aconteceu não sei o quê, e a gente te vê, e nem sempre as redes são 100% certas, né? Mas acontece isso. Então, o meu cenário é esse. Se não tem gestão, infelizmente, tu vai ficar cada vez mais para trás. E de acordo com o que eu vejo nos diagnósticos, quando eu converso com os donos de farmácia, cara, eu faturava 1.200.000, hoje eu estou faturando 475 mil. Mas por que que tu chegou nesse nível? Por que que menos do que a metade do teu faturamento? Porque não tinha gestão, não anotava DRE, não fazia os indicadores, não fazia a otimização do faturamento, não tinha preços competitivos, então tu tem que se preparar para um futuro bem promissor aí, digamos, bem, como é que eu vou dizer, um futuro bem incerto e ruim, digamos, né, para a área de farmácia. Eu acho que também, eu não sei, para o farmacêutico, né, hoje tem algumas, ontem eu conversei com com alguém aí da área de farmácia, ele pelo Brasil inteiro também é consultor, ele me falou que tem um estado que eu nem sabia, Inácio, que onde tem só uma cidade nesse estado, não, se não me engano, não sei se é na Paraíba, agora não me vem o nome, tem farmacêutico, que é obrigatório ter farmacêutico, ou seja, o Ministério Público isentou as outras farmácias de ter farmacêutico por falta de profissionais, né? Então, em relação ao farmacêutico, eu não sei, mas na farmácia é isso, um futuro bem certo, assim, cada vez pior. Interessante, interessante esse olhar. E vou pegar um gancho aqui, Fernando, porque a gente tem aqui alguns ouvintes que são alunos, são estudantes de farmácia, já olhando para o mercado. Então, acaba que aqui no podcast Farmacêutica, como a gente tem esse presente de receber pessoas como você e tantas outras queridas, algumas que você também conhece e tal, Uhum. olhando, puxa, o Fernando está na farmácia, tem uma consultoria, mas tem gente que está na clínica do Tananã, tem gente que está especializado num serviço farmacêutico, tem gente que está na área hospitalar, cada um está numa área. Então, que acaba tendo muito estudante. Inclusive, os estudantes que estiverem escutando a gente aqui, um abraço, deixa aqui comentário para a gente que é estudante, que a gente ama ver vocês por aqui, ama. Vocês são o nosso presente e futuro, né? Então, tudo que a gente puder fazer para poder ajudá-los, a gente tem que fazer no meu entendimento. E aí, mais cedo, Fernandes diz o seguinte, 95 mil farmácias, aproximadamente um terço, estou arredondando aqui, é rede e 2 terços não é rede. E aí você acaba dizendo, puxa, a rede está chegando e não sei o que e tal, a pessoa pensa, mas é só um terço. Não, não é só um terço não, gente. A rede em número de unidades, farmácia, representa cerca de um terço. Eu estou arredondando até um pouquinho para cima. Só que quando a gente vai ver faturamento do Brasil, beira 80% do mercado. Ou seja, esses 30% de unidades de farmácias, ok? Fazem um faturamento de cerca de 80% do mercado. Foi isso que o Fernando quis dizer com o crescimento do faturamento, da presença, da participação de market share, de participação de mercado, da importância e relevância que as redes têm hoje nesse cenário de farmácia. E na hora que ele fala
o cenário está pior, eu complemento. Está pior para quem está desorganizado, para quem não está levando o negócio talvez numa conduta, eu vou aproveitar que o Fernando está aqui, numa conduta profissional de gestão, Fernando. Então, para outros que estão escutando a gente, devem estar pensando assim, isso é música para os meus ouvidos. E se você estiver bem organizado, o mercado tem oportunidades, não é? Não é à toa que ainda temos farmácias crescendo no Brasil, independentes. Tem o caso de quem reduziu um terço, caiu pela metade, chegou mais concorrente, e tem N situações de pessoas que estão aqui há décadas ou há muitos anos e ano a ano superando o crescimento médio desse nosso mercado. Então, desculpa, Fernando, mas foi só para contextualizar que você trouxe rede, a pessoa fala, não é possível, mas é só 30%. Não, não. Não é só 30%, não. Enfim, muito bom. Ó, anotei mais um presente aqui. Muda a estratégia, mas não muda a meta. Muda o caminho para chegar lá, mas não abre mão do seu sonho. Tá? A interpretação, agora é idade, né? Não abre mão do seu sonho. Maravilhoso, maravilhoso isso aqui. E, meu irmão, a gente está caminhando para o final. Temos uns minutinhos aqui, então eu quero aproveitar com muita eficiência, que é o seguinte. O seu programa, o programa de consultoria, Lucrativas. farmácias lucrativas, tem um site? Ou como que as pessoas podem achar? Tem um site, mas é usado mais o Instagram, né? A gente faz o diagnóstico lá. Mas tem um site, é www.farmaciaslucrativas.com.br. E o Instagram é @Fernando M. Bittencourt. Fernando M. Bittencourt. no Instagram. Formidável. Para o pessoal conseguir, inclusive, gente, não é uma questão, isso eu sempre falo, não é uma questão só de contratar, mas é de você que está aqui escutando a gente, entender que isso aqui que a gente faz, e a gente não sabe exatamente onde isso vai parar, é, sobretudo, também uma forma da gente se conectar. Então, esteja próximo de pessoas que estão, antenados, que estão à frente, que estão na vanguarda, que estão no dia a dia no campo de batalha, não é? Que tem bagagem, que tem reputação, que tem histórico que você possa olhar, comprovar, conversar com as pessoas que passaram pelo Fernando. Isso é uma coisa que eu vejo não dá para a gente abrir mão. Então, aproveite para se conectar, para mandar um oi, Fernando, escutei o podcast, conecte-se. Então, farmáciaslucrativas.com.br. E agora me revelam um segredo. A gente da farmácia tem mil áreas para cuidar. Tem zilhões de parafusos para apertar. Como é que você chegou em lucro? Como é que você foi caminhando? Falou, puxa, eu vou sim ter uma consultoria, vou levar o que eu sei, mas o pacote chamado cofre. Como é que você compôs esse cofre? Gente, o cofre do Fernando é literalmente um cofre. Às vezes ele abre. Nem sempre ele abre tudo, não. Mas às vezes ele abre e pega só uma pecinha. Aí você fala, caraca, o que é isso, Fernando? Que cofre milagroso é esse aí? Conta pra gente a constituição disso, cara. Então, foi um dia que eu tava fazendo um brainstorming com a minha equipe de marketing, e aí a gente queria mudar, porque a metodologia minha que eu usava não era bem farmácias lucrativas ainda, era OPCP. E aí não ficou um nome muito legal, e aí a gente criou o cofre depois de uns certos brainstormings que a gente fez, e ficou legal o cofre, que é o C Compras, ou organização financeira, onde faz o empresário ter a liberdade financeira, o F de fluxo financeiro, que é a DRE, o R de responsabilidade, onde entra o autoconhecimento, poder de presença do balconista, do farmacêutico para atender os pacientes, clientes, e o E de execução, onde é a execução das estratégias corretas, porque como tu falou ali, não muda a meta, mas muda os meios de tu chegar na meta quando não dá certo. E aí, essas estratégias do cofre são eficazes. Então, hoje, todos os meus clientes da consultoria tiveram resultados. Só que antes, com o cofre, eu aumentava a lucratividade e o faturamento. E hoje, graças a Deus, eu digo aqui nesse podcast que eu tive anjos que me colocaram no caminho, como o Inácio e o Tiago, onde eu comecei a participar da mentoria do impacto mesmo, propriamente dita. Foi assim, além da imersão em impacto, foi outro catalisador, onde eu tive um direcionamento maior da consultoria. E aí,
o Inácio deu a ideia e a gente discutiu essa questão de o grande problema hoje do dono de farmácia, que é a otimização do faturamento. E quando fala em otimização, mas o que que é isso, otimizar o faturamento? É simplesmente tu chegar com o faturamento que tu tens hoje na lucratividade máxima. Se teu faturamento é 500 mil, tu tens o lucro líquido de 60 mil, dá para aumentar para 80, 75 mil, através desses pilares da gestão, pilares da lucratividade. E aí, com isso, surgiu primeiramente, de otimizar o faturamento para os donos de farmácia, onde a maioria das farmácias, principalmente desses 70%, não estão com a lucratividade máxima, eles estão perdendo lucro todo mês, está vazando lucro, e não se sabe por onde, e daí eu dou esse direcionamento, né? E aí criou-se farmácias lucrativas com o método cofre, que onde hoje, depois que a pessoa, vamos supor, tu estás com faturamento 200 mil, o faturamento otimizou, aí sim, vamos aumentar para 230, 250 ao longo dos anos. Aumenta o preço dos medicamentos em abril, tu tem que ter aquele crescimento para acompanhar a inflação. Mas aí o teu crescimento mesmo vai ser além da inflação. Se aumenta 10%, tem que subir pelo menos 12, 11%. Incrível. Fernando, a gente tem às vezes, uma máxima, uma ideia de que para a gente lucrar mais, eu preciso faturar mais. Ou seja, eu preciso vender mais gente, mais produto, aumenta o ticket e tal, né? E uma coisa interessante, agora você citou o negócio lá da mentoria, do impacto e tudo, aquele momento de clareza, né? Aquele cliquezinho, peraí, vamos aproveitar com o que a gente já tem. Ou seja, eu não vou nem para o mundo lá fora, não. A gente só vai arrumar a casa com o que você já tem. E, claro, depois da casa arrumada, a gente vai seguir, sim, trabalhando para ter mais pessoas. Se a sua farmácia faz um trabalho bonito, eu quero que mais pessoas estejam dentro dela, sendo bem assistidas, bem cuidadas, com boa informação, né? Então, me lembrou aqui isso, cara, especial pra caramba. Fernanda, a gente tem nessa presença que você trouxe, nas mensagens de lucratividade máxima, de não existe milagre, existe gestão, a visão que você acabou incorporando ali da engenharia, da parte da sua engenharia, aplicando na farmácia, o casamento desde a faculdade, honrar a questão da família, de você aproveitar os momentos da família. Eu sei um pouquinho da importância que é para você ver o mundo, viajar o mundo e expandir o olhar, poder experimentar sabores, culturas, o quanto você aprecia isso. E eu sou muito grato à vida pelo que você vem construindo, né? E já há muitos anos poder viver isso, poder experienciar isso e, e ter uma vida muito boa, vai, com bons recursos, né? Então você é um cara, não só como pessoa, como ética e tal, um exemplo certamente para todos nós, mas sobretudo de uma pessoa que venceu, de uma pessoa que dentro desse nosso cenário farmácia, você cruzou a linha da média e faz resultados extraordinários. Cada um tem as suas medidas, quantidades, né? Isso cabe ao termômetro individual. E dentro do termômetro daquilo que você faz é louvável. Então, primeiro, obrigado por estar nessa nossa área. Viva aí a esposa que te trouxe para ela, que ajudou a vir para ela, não é? E hoje a gente tem uma possibilidade de poder contar com o seu serviço, dessa bagagem toda que você tem. Agora, do outro lado, eu quero saber de você o seguinte: em algum momento, num passado distante, talvez início dos anos 2000, pelo jeito, mas aí você que vai saber se foi em 1999 ou 2002, sei lá, 2001. Em algum momento, surgiu uma decisão. A decisão ela é concreta, né? A gente começa com a ideia, ela caminha e surgiu a decisão de ter uma farmácia. Naquele cenário nosso ali, virada 90, uma drogaria, não é? Eu acho que a vida sua começou com a drogaria, depois incorporou a farmácia, porque tem a manipulação, e hoje você explicou eu vou chamar aqui de complexo ali, que você acabou criando também com a linha dos ortopédicos, enfim. Uhum. Cara, você se recorda do momento que você e sua esposa devem ter sentado numa mesa, não sei se foi na cozinha, na sala, vocês falaram, então tá decidido? Teve um lance assim, ou decidiu com alguém, precisou em cartório?
montou do zero, a farmácia já existia? Como é que foi aquela época? Tinha bem menos farmácias. Na minha cidade hoje, nós temos 28 farmácias. É uma cidade de 32 mil habitantes. Uma média de 20, eu acho que é 28, se não me engano. Ou se não é mais, tá? E na época, quando a gente decidiu montar nessa cidade em específico, não, a gente morava em outra cidade. Então, desde o começo, quando a gente começou a namorar, aí a gente já vinha falando sobre isso. Em montar uma farmácia em tal cidade, no qual eu tô hoje. E aí a gente se organizou para montar. A minha esposa trabalhava, eu trabalhava, e assim a gente se organizou financeiramente para ter esse sonho, né, realizado. E aí a gente montou e eu comecei a fazer a gestão dela. Só que no começo é tudo realmente muito difícil. Por mais que tu comece com algumas estratégias, tu vai tentar, porque eu não tinha um direcionamento de quais estratégias eu iria fazer. Eu não sabia como é que funcionaria a questão fidelização dos clientes, e com o tempo fui aperfeiçoando, então fui tentando algumas estratégias. E nessas tentativas de estratégias para chegar na minha meta, porque nos 3 primeiros anos da minha farmácia eu não tive o crescimento como eu tenho hoje, nos últimos anos, nos últimos 20 anos. E isso é normal, porque assim, saí lá com aquela base de gestão da engenharia química, no qual era voltado para a gestão da parte de engenharia química ali. O meu curso tinha gerenciamento pela qualidade, mas ainda assim eu não tinha quais estratégias que eu iria adotar. Então, com o tempo, eu fui criando essas estratégias, e aí essas estratégias foram melhorando, sendo aperfeiçoadas também ao longo do tempo, de acordo com o mercado. Ou seja, E foi isso. tem o fator tempo. Tem um fator Abraçar o tempo. fator tempo. E se você pudesse, Fernando, em algum momento eu imagino que você tenha assinado algum papel. Pode ter sido aluguel. Vou assinar aqui, ó, vou alugar este ponto, vou comprar esse ponto, vai inaugurar. Você lembra o dia da inauguração? Lembro, Primeiro dia? Qual que é o dia lembro, zero? lembro perfeitamente. Esse dia aí, tá bom? Já tá até rindo que você tá lembrando a roupa que você estava usando, como que era o seu cabelo, como que era a sua barba, que calçado que você usava. Se você pudesse chegar, cara, naquele Fernando, naquele momento, inaugurando, você não sabia que a gente ia chegar aqui hoje e gravar isso. Você podia até mandar as melhores intenções do mundo, né? Que Deus nos proteja e que a gente possa fazer um bom trabalho. Mas a gente não sabe exatamente onde vai chegar. O que você diria para aquele Fernando, cara? Sabendo o que você sabe hoje. Você foi visitar a inauguração do Fernando. Você tá Uhum. vendo ele inaugurar, você chega no canto do pé do ouvido dele. O que você diz para ele? Cara, eu simplesmente abraçaria eu mesmo e parabenizaria eu ao longo desse tempo, assim, do que era antes, e a visão que eu tinha antes e a visão que eu tenho hoje, e que deu certo. É o Fernando que deu certo, eu diria. Apesar de, claro, todos têm percalços no meio do caminho e problemas no meio do caminho, enfim, e eu diria para ele, eu daria um parabéns, na realidade, para ele. Eu daria o parabéns pelo início de um novo propósito de vida que eu tenho hoje, por exemplo, que é ensinar, fazer com que as farmácias realmente tenham faturamento otimizado. Então, isso é bem gratificante, sabe? Então, eu diria parabéns para ele. Eu acho que abraçaria e diria parabéns por aquele Fernando lá, que era mais magro, bem mais magro. Incrível. Senhoras e senhores, recebemos aqui Fernando Bittencourt, do programa Farmácias Lucrativas, uma pessoa maravilhosa, incrível, um profissional exemplar, um pai, um marido, uma pessoa que a gente gosta muito de conviver, tem um presente, um privilégio de conviver. Fernando, obrigado por ter dedicado seu tempo aqui com a gente, deixar os negócios um pouquinho de lado, abrir espaço para compartilhar. Te honro muito, muito, muito por isso. Que bom que o Sistema Impacto nos uniu, não é? Sou muito grato também por isso. E, meu cara, essa casa aqui é sua. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Tá legal? Tá bom. Ó, eu agradeço também o convite aí, e eu sempre digo assim, se você quer um direcionamento, um branding, aperfeiçoar no marketing digital, vai para o impacto, porque para mim, assim como eu falei desde o início, foi o divisor de águas.
E graças a Deus agora eu tenho um novo amigo, um novo irmão aí que é o Inácio. E eu sou muito grato ao Inácio por tudo que ele tem me ensinado nesse último ano. Obrigado também, Inácio. Eu que te agradeço, na verdade, mais do que eu te agradeço do que tu me agradece, porque tá sendo assim um grande divisor mesmo, cada vez mais. Maravilha, maravilha, Fernando. Viva, viva! Gente, então, ó, beijo no coração. A gente se vê no E próximo podcast e roda a vinheta.